Fala pessoal, aqui é Gui Gomes, CEO da Orange BTC. O mercado acabou de fechar e eu estou aqui para gravar um vídeo explicando uma novidade no nosso site. Nós lançamos a nossa dashboard de tesouraria 2.0, ou seja, uma evolução dos nossos indicadores de tesouraria. A gente tem recebido algumas perguntas, como é que funciona, então eu vou gravar um vídeo explicando um pouco os principais indicadores, quais são a sua relevância e por que é importante dar transparência desses números e como pode ajudar os investidores ou os curiosos sobre o tema a entenderem um pouco melhor como é que funciona a nossa tesouraria, suas operações e qual que é a posição de Bitcoin da companhia. Então, eu vou contar um pouquinho sobre isso e aqui a página Dados de Tesouraria. Como é que você acessa essa página? Essa é a primeira pergunta. Entrando no nosso site, orangebtc.com, na aba Tesouraria, vai te trazer até essa página que tem os principais dados da companhia. Como vocês podem ver aqui em cima, você pode escolher em português ou inglês, tem nas duas linguagens, e você pode escolher também para ver os indicadores em reais ou dólares. Aqui é o ticker OBTC3, que é o ticker no qual negociamos na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Então vamos lá. O primeiro indicador aqui na casinha da esquerda é o preço da ação. O mercado já fechou, mas hoje a ação fechou em R$ 11,11, com uma alta de 1% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. O próxima casinha aqui é o valor de mercado. Qual que é o valor de mercado da companhia? É essencialmente o número de ações multiplicado pelo número de ações ordinárias em circulação. Eu vou mostrar para vocês logo mais onde está esse número, mas você pode descer aqui na página e você vai ver ações ordinárias em circulação 155.676.200. Qual que é o próximo indicador que nós temos? Preço do Bitcoin. O preço atual do Bitcoin é de 503.462,32. Esse preço vem da CoinGecko e aqui mostra a variação das últimas 24 horas. E a última casinha, nós temos Bitcoin em tesouraria. Atualmente nós temos 3.720,5 BTC, mas a gente arredonda para 3.720, que é o tamanho da nossa tesouraria atualmente. A gente tem aqui também prova de reservas. Para quem quiser ver on-chain os nossos endereços, você pode ir direto para a página de prova de reservas aqui no nosso site também. Um ponto importante sobre esses indicadores, eles têm sempre um delay e eles vêm de alguns provedores, então é sempre importante ressaltar que você pode ver alguma diferença no preço do Bitcoin, por exemplo, no preço da ação, até porque tem um delay de apresentação dos números, que é até uma questão regulatória. Descendo um pouco mais, nós temos aqui dois gráficos. O gráfico da esquerda é o gráfico do preço do Bitcoin, vocês podem ver aqui nos últimos meses, e o gráfico da direita, que é essa escadinha aqui, é o montante de Bitcoin em tesouraria. Como vocês sabem, a função da companhia e uma das nossas metas é aumentar o montante de Bitcoin que nós temos na nossa tesouraria, sempre fazendo isso de forma que traga valor ao acionista, aumentando a quantidade de Bitcoin por ação. E aqui vocês conseguem ver, desde o começo da nossa história, lá em junho, que a gente vem comprando Bitcoin de forma bem recorrente, regrada, e até chegar no nível atual, que são essas 3.720 Bitcoin. Descendo um pouquinho, nós temos dois outros gráficos. Um é um gráfico semelhante ao de cima, mas agora do preço da ação. Vocês conseguem ver aqui um gráfico do preço da ação. Como eu falei, fechou hoje em R$ 11,11. E no gráfico da direita, nós temos duas informações. Nós temos o Enterprise Value, que é o valor da empresa, e o BTC NAV, que é o valor do Bitcoin em tesouraria. Como é que se calcula cada um desses indicadores? Descendo um pouco mais, você vê o nosso BTC NAV. Se você fizer aqui o mouse over, você consegue ver a explicação. É essencialmente o número de Bitcoins em tesouraria, 3.720, multiplicado pelo preço
atual do Bitcoin. Então, essa é a conta que chega num total, no dia de hoje, de 1.872 milhões de reais. Esse é o montante a valor presente do Bitcoin em tesouraria. Como é que você chega no outro indicador que a gente acabou de falar, que é o Enterprise Value? Ele também está aqui, é a terceira casa, no segunda coluna aqui, valor da empresa. Como é que se calcula isso? Eu vou lá aqui fazer o mouse over de novo. É o valor de mercado, ou seja, o total de números de ações ordinárias multiplicada pelo valor da ação presente, mais a dívida em aberto à companhia, menos o caixa e equivalente de caixa. Como a gente explica aqui, atualmente, como a gente ainda não fechou os números do quarto trimestre de 2025, a gente não está colocando caixa e equivalente de caixa na conta. Basicamente, o valor de mercado, o valor da empresa está sendo apresentado aqui como dois itens: valor de mercado somado com a dívida. O valor de mercado, a gente mostrou, está aqui em cima, o valor da dívida é essa de 125 milhões de reais. Então a gente tem uma dívida atualmente de mais ou menos 6,7% do montante de Bitcoin em tesouraria, e se você somar o valor da dívida mais o valor de mercado da companhia, você chega aqui em 1,8 bilhões de reais, que é o número apresentado aqui nesse gráfico. Então nós temos 1,8 bilhões de reais em valor da empresa e 1,8 basicamente em BTC NAV. Quando você divide um pelo outro, você tem um indicador que é bem falado nesse mercado, que é o MNAV. É você dividir o valor da companhia, o valor da empresa, pelo total de Bitcoin em tesouraria. Como você vê, no momento atual está em 0,99, basicamente 1, ou seja, a empresa vale atualmente o total de Bitcoin que existe em tesouraria. É o que representa essa métrica. Descendo um pouco mais, tem aqui dois números importantes. Tem as ações ordinárias em circulação diluídas. O que significa isso? Nós temos uma debênture conversível. Já emitimos uma dívida, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e se essa debênture for convertida em ações, serão emitidas novas ações da companhia, e aqui nós estamos assumindo tal fato como que se concretize no futuro, e se concretize, qual será o total de ações ordinárias em circulação? Seriam aí então 162.642.000. Vou falar um pouquinho mais disso em breve. Se você descer aqui, um outro indicador, na segunda fileira aqui, última casinha, custo médio do Bitcoin. Esse número representa o valor médio que a companhia pagou para adquirir todos os Bitcoins que tem em tesouraria. Então, atualmente, esse número está em R$591 mil, que é a média do custo de aquisição desse Bitcoin. Descendo um pouco mais para baixo, nós temos dois indicadores. Nós temos o BTC Yield Year to Date, ou seja, quanto de Bitcoin por ação nós trouxemos de aumento desde o começo do ano, e o total de Bitcoin por ação. Vamos começar com Bitcoin por ação, que é o mais simples. Basicamente, esse número você chega fazendo a divisão de 3.720 Bitcoins, que é o número que nós temos em tesouraria aqui em cima, dividido pelo número de ações ordinárias em circulação totalmente diluídas, ou seja, no máximo de ações em circulação que poderíamos ter se essa dívida seja convertida, que são 162 milhões, você divide o número de bitcoins por esse número e você vai chegar nesse montante de 0,0002287 BTC, ou seja, esse é o número de sats que nós temos por ação. Um grande indicador é que esse número aumente ao longo do tempo, ou seja, estamos aumentando a quantidade de Bitcoin por ação de cada acionista, e como vocês podem ver, desde o início da nossa história, nós conseguimos aumentar esse número. Aumentamos em quanto, de forma percentual? Aumentamos em 2,23%. Então, é isso que essas duas estão mostrando: o número real e o aumento proporcional desde que começamos a nossa operação. Então, esses são os principais indicadores.
nós temos ainda duas tabelas importantes na parte inferior da página. A primeira tabela, histórico de compras de Bitcoin. Aqui a gente está publicando todas as aquisições que fizemos desde o começo da nossa história. Então, toda vez que a gente tem uma compra de Bitcoin, a gente publica aqui. Vocês viram que a nossa última compra ocorreu durante a semana do dia 24 de novembro. No dia 24 de novembro que a gente publicou esse comunicado ao mercado informando dessa operação, somando um total de 7,3 Bitcoin. O custo médio dessa aquisição por Bitcoin foi de R$ 513 mil. O custo total dessa compra foi de 3,7 milhões de reais. E com essa compra de 7,3, nós chegamos a um total de 3.720 Bitcoin. Então aqui você consegue ver que basicamente toda semana a gente vem fazendo um anúncio de compra de Bitcoin, a quantidade que foi adquirida e o total da tesouraria pós-aquisição. Dois outros pontos importantes: a gente sempre faz um comunicado ao mercado no final da semana, quando existe aí uma compra realizada de Bitcoin. E aqui, se você clicar nesse símbolo da B3, você vai direto para esses comunicados. E também fazemos um anúncio oficial no Twitter para comunicar aos nossos acionistas e seguidores. E você, ao clicar no símbolo aqui do X, o antigo Twitter, você vai direto para o post com essas informações. Então, essa é a nossa tabela de histórico de compras de Bitcoin. E a última tabela, que está aqui no final da página, é o histórico de dívidas. Atualmente, a companhia tem apenas uma dívida, é uma debenture conversível que nós emitimos ali no mês de setembro de 2025. O vencimento é só daqui a 5 anos, ou seja, em setembro de 2030. O custo da dívida, ou seja, os juros incorrido, é zero, então não tem o famoso custo de carrego, a gente não paga nenhum juros nesse endividamento. Foi um endividamento total de 23 milhões de dólares. Vale ressaltar que a gente está sempre convertendo essa dívida em dólares no valor da Petax do dia, que, como a gente apresentou, no valor de hoje da Petax, você chega aí numa dívida em reais de 125 milhões de reais. E se esse credor, esse investidor, tem a opção no futuro de ou receber o valor principal, 23 milhões de dólares convertido pela Petax do dia, ou seja, pode receber em cash ou pode converter em ações. Como a gente falou, é uma debenture conversível. Se ele for converter em ações, o preço, o strike de conversão é $3,30. Obviamente que a gente tem que converter pela Petax do dia para chegar no valor em reais. E se a gente for fazer essa conta, qual que é o número de ações que a gente teria que emitir para quitar essa dívida? Seria de basicamente aí umas 6 milhões de ações, e aqui que você calcula essa diferença. Então a gente assume, até para fins de calcular o número de bitcoins por ação, que essa dívida vai ser um dia convertida e que teremos eventualmente 162 milhões de ações ordinárias. Então essa é a dívida que nós temos e é assim que a empresa apresenta os seus números. E aqui então está a tabela de histórico de dívidas. Essa é a dashboard de tesouraria, os dados de tesouraria. De novo, fazendo a ressalva, esses dados são alimentados através de diversos provedores de dados e tem aí um delay proposital, então pode ser que em qualquer momento exista aí uma divergência de dados. Vale sempre averiguar e conferir para estar acompanhando. Essa é a nossa tesouraria, essa é a nossa, os dados. Fica aqui o vídeo. Muito obrigado para todo mundo que tem acompanhado a nossa trajetória e enviado perguntas e feedback. Agradecemos. Vamos continuar fazendo updates tanto nessa nossa dashboard quanto em outros indicadores. Como vocês sabem, transparência é um dos valores fundamentais do Bitcoin, um verdadeiro princípio do protocolo e um dos nossos principais valores como companhia. Agradecemos a todos e, por favor, continuem mandando perguntas e nos seguindo aí nas redes sociais, tanto no Twitter, @OrangeBTC, ou no Instagram, @OrangeBTC também, ou também, obviamente, no YouTube, o mesmo handle, @OrangeBTC. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.